uma mulher pode sair da posição de cabeça do seu lar? Fala galera, Caio e Cris em mais um episódio de perguntas e respostas no formato diferente do podcast. Hoje vamos falar sobre como a mulher pode sair da função de cabeça do lar, né? Talvez aqui essas mulheres hoje muito empoderadas, o homem um pouco banana, porque acontece bastante. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né, amor? É isso aí, porque em todas as instituições, organizações, na área política, existe uma organização de funções, de papéis, de responsabilidades. Na igreja e na família também não é diferente, né? Mesmo que a nossa sociedade vem dizer que todo mundo é igual, que todo mundo faz o que quiser, que lugar de mulher é onde ela quiser, na verdade Deus e a palavra dele traz algumas orientações para que a nossa família fique mais organizada, fique mais harmônica, né? Para que ninguém se sinta sobrecarregado demais, para que ninguém fique sem tarefa. Então é sobre isso que a gente vai falar. É sobre quando a esposa acaba se colocando numa posição que não é a dela, não é aquela que o Senhor preparou para ela dentro da família. E o homem vai ter que aprender também a chamar um pouco nessa responsabilidade. Porque também não adianta nada a mulher ceder o espaço para seu cabeça e o homem vai ficar lá, Deus dará 10 mil anos andando no Egito, né? Andando até chegar na Terra Prometida, 40 anos aí no deserto. Então, homens, atenção nos sinais que a Cris vai falar para as mulheres, porque às vezes é uma deixa para você se colocar no papel que Deus deu para você, homem, cabeça do lar. Exatamente. Na Bíblia, fala que o homem é o cabeça do seu lar, né? Então, se você crê na Bíblia, você tem que crer nessa verdade. Não adianta a gente crer em algumas partes da Bíblia e descartar outras. Ou eu creio em tudo, ou eu não creio em nada, né? E esse é um dos princípios que Deus determinou dentro da família. Então, existem alguns argumentos, né? Alguns versículos, alguns trechos que comprovam que Deus projetou o homem para ser o cabeça do seu lar. Primeiro, Deus criou o homem antes de criar Eva. Ou seja, ele criou o homem antes de criar a mulher. Mas você sabe por quê, né? Por quê? Porque quem deu o nome aos bichinhos? Adão. Imagina se tivesse criado a mulher antes, tava até agora decidindo qual era, porque essa mulher é um pouco mais confusa. Mentira. Não, mas é verdade, né? A gente é um pouco mais na dúvida. E outro argumento bíblico também de que o homem é o cabeça, que mesmo que Eva tenha iniciado o pecado, porque ela que conversou lá com a serpente e comeu o fruto primeiro, Deus cobrou Adão. Então ele fez uma prestação de contas com o homem, ele não chamou a mulher. Forte. Terceiro argumento de que o homem tem que ser o cabeça do seu lar é que depois deles pecarem, na hora de que cada um foi receber o seu veredito, seu castigo de Deus, na verdade a sua consequência, né, por terem errado, Deus falou assim para a mulher: por causa do seu pecado, você vai ser dominada pelo homem a partir de agora. Fala, Deus! Uhul! E domínio tem a ver com submissão. Então, ou seja, mulher, a partir de agora, devido ao que você fez, devido ao que você iniciou, você vai precisar se submeter ao homem. Você pode repetir essa parte? Não, mentira. Não, todo mundo já entendeu. Coloca 2 vezes, Bial, pra gente, por favor. E o último argumento é que Paulo diz que o marido tem autoridade sobre a sua esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a sua igreja. E por isso a mulher deve obedecer o marido em tudo. Então, assim como a cabeça dentro do corpo humano é a parte racional, é a parte que dá comando para o corpo, o marido também precisa ser a parte racional e dar esse comando para o corpo, que é a esposa. Então o homem, ele precisa, olha que engraçado, você está falando, mas o homem, ele precisa o tempo todo buscar isso. E para o homem hoje em dia, na verdade, desde o começo da história, você percebe que não é muito confortável o homem estar nesse papel. Mas ele deve sim buscar, porque estar nesse papel, hoje em dia, é conflitar muito com a esposa. Mas nós devemos ter coragem, amar a esposa para conseguir entrar no papel que Deus nos deu. Muitas famílias hoje, e na grande maioria dos problemas familiares, o principal, o foco, é o homem que não exerce o seu papel de cabeça. Quando um homem está exercendo, é muito raro uma família passar por grandes problemas. Problemas com os filhos na adolescência, a esposa, às vezes traição, outras questões emocionais dentro do lar. O homem, quando está no papel de cabeça, na grande maioria, se muito bem em comunhão com o Senhor, orando, jejuando, lendo a Bíblia, ele vai dirigir a esposa dele e a família para o céu, como Noé fez.
Então, quando você tem o papel de homem, o homem precisa ele precisa se apropriar desse momento para que realmente a esposa cumpra outras coisas que ela tem para cumprir. Exatamente, né? E aí essa esposa que perguntou pra gente no Instagram, ela está na função de cabeça dentro do seu lar e a dinâmica da casa dela está bagunçada, porque agora ela manda nas crianças, manda no marido, toma decisões, né, financeiras. Será que ela gosta de mandar nos outros? A gente sempre gosta. Ah, tá. E agora ela está com um problema. Por quê? Porque a dinâmica já está alterada, né? Com isso, eles não estão vivendo o plano original de Deus. Mas será que está perdida essa situação? Será que não tem mais jeito? Nunca está perdido com o Senhor. Nunca está perdido com o Senhor. Então, existem alguns passos para se fazer para que haja uma reorganização dessa dinâmica, uma reorganização de papéis. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então me fala, qual é a primeira atitude para a mulher sair do papel de cabeça do lar? Primeiro, ela precisa tomar consciência de que ela está no papel de cabeça. Ela precisa sair da negação. Porque muitas vezes a gente acha, nossa, que bonito, né? O homem é o meu cabeça. Só que no dia a dia, a gente não se submete. Então, nós não somos conscientes. Quando vem algum feedback pra gente do próprio marido, você é muito mandona, né? A gente rejeita isso. Então, toda mudança, na verdade, na vida, ela só vem depois da tomada da consciência. Antes disso, não tem mudança. Segundo, tome a decisão de mudar. Então, não adianta saber que é o cabeça, mas não tomar a decisão de mudar. E toda tomada de decisão implica em um preço a ser pago, né? Então, as decisões agora, partir para um processo de mudança, vai exigir com que você abandone algumas ações e incorpore outras que você não está acostumada no dia a dia. Então, decidir mudar é como decidir mudar o padrão de vida alimentar. Você deixa de escolher por alguns alimentos e passa a optar por outros. Mudar o comportamento também é assim. Você tem que assumir novas posturas e abandonar outras. Eu acho que esse tópico é o mais importante. Porque tudo na vida, quando você vai mudar algum hábito, você pode ver que normalmente é muito robotizado. Não é algo que vai fluindo. Você precisa de uma consistência, você precisa de tempo para fazer com que isso seja algo habitual. Então imagine uma mulher que está como cabeça, está sentada no trono, na cadeira do cabeça do lar. Esse é o momento que ela precisa sair. Ela se conscientizou, passo 1. O 2 é ela sair dessa cadeira e realmente deixar vago. O que acontece nesse momento é que nem alguém vai fazer uma dieta, eu não vou comer mais doce, mas às vezes escapa. Então a mulher, ela quer sair do papel de cabeça, mas ela não quer pagar o preço que você está falando de ver algumas coisas acontecerem fora do controle, porque não tem nenhum cabeça. Nessa transição, não é tão rápido assim. A Cris sai da cadeira e eu vou entrar logo de cara. Não, ela vai sair e vai ter algum tempo que essa cadeira não vai estar... Ninguém. E é aonde a mulher edifica o lar, em oração. E ela começa a encaminhar. Então, nesse momento, o que tem que ser muito enraizado para vocês, mulheres? Saiu da cadeira, não volta para a cadeira. E é muito difícil, porque a mulher vai ter que ver algumas coisas degringolarem dentro de casa sem poder pôr a mão, né? Então, por exemplo, um homem que nunca foi numa reunião escolar do filho. Se ela vai tentar colocar ele nesse lugar para ele acompanhar mais a rotina do filho, ele poder exercer um sacerdócio, ser cabeça na vida do filho também, ela vai precisar não ir na reunião, né? Então ela vai precisar combinar com a escola. Olha, eu estou tentando colocar meu marido nesse processo, então eu não vou. Você pode me notificar? Então para que o marido às vezes tome a decisão, entre na consciência do marido que ele precisa entrar, ele precisa perceber que a mulher não está mais fazendo, que a mulher não está mais dando conta e que a família precisa dele, que existe uma urgência ali, porque muitas vezes ele não faz porque a mulher dá conta, então ela vai fazendo, ele vai deixando. E a mulher nesse processo, quando ela toma a decisão, ela sai da cadeira, ela não volta para a cadeira e ela estimula o tempo todo em oração. Daqui a pouco nós vamos falar de outras coisas, mas esse é o momento que ela não entra na cadeira. Claro que o que está falando vai ter coisas que vai ter que deixar acontecer. Você não vai deixar o extremo, mas tem muita coisa que você pode deixar, que vai sair um pouco do controle. Mas esse é o momento que você mostra que você tomou a decisão que você não quer mais ser o cabeça. Exatamente. Então a mulher, ela vai começar a dar espaço, a sair do espaço para que esse homem preencha esse espaço. E não é
delargar. Sempre que a gente vai delegar alguma coisa, a gente não delarga. Olha, a partir de agora é seu, se vira, eu não vou mais tocar nesse assunto. Não. A mulher precisa envolver o homem nas decisões que ele não estava envolvida, que antes ela fazia sozinha, mas que agora ela entendeu que ela estava agindo como cabeça do lar e agora ela precisa começar a colocar ele aos pouquinhos. E mulher, vou dar já um spoiler pra você do que vai acontecer. Se você é a mulher que ainda é o cabeça e quer sair, esse é o momento que você vai ficar doida com seu marido. Ó, corta pra mim aqui, ó. A gente é meio mole. Então vocês vão ter que ter paciência. Vocês vão ter que criar a estratégia certa. Mas, ó, perseverem. Porque se você cumpre os princípios bíblicos, você vive as promessas de Deus. Então, algumas decisões, como, por exemplo, fechar a agenda, os compromissos sozinha. Esse é o 3, né? Isso. Que é envolvê-lo em atividades e decisões do dia a dia. Boa. Né? Então, tudo aquilo que você fazia sozinha, que tem a ver com decisões importantes relacionadas ao reino de Deus, à família, começa a envolver ele. Né? Então, fechar a agenda, os compromissos, ajudar as pessoas com os recursos que antes você ia lá e ajudava. Começa a perguntar, amor, o que você acha? Olha, eu só vou fazer depois que você me der o ok. Né? Olha, eu preciso do seu, que você sente e avalie isso aqui comigo. Se ele não tiver nada, nenhuma resposta no momento, não pressiona. Fala, ó, então eu vou deixar livre aqui para você escolher e sábado que vem a gente conversa sobre isso de novo. Então, decisões, às vezes até profissionais da mulher, que ela ia lá, ela fechava com o chefe dela, com os clientes dela. Agora ela começa a envolver o marido também. A mulher, nesse momento, ela não pode ser aquela pessoa que esconde as coisas do marido. Agora você vai mostrar, para você fazer com que ele sente, você precisa mostrar para ele que vocês são um. Que você faz coisas que ele não sabe, você vai começar a contar tudo para ele, mesmo que ele não queira. Aos poucos, você vai percebendo que isso vai trazendo mais unidade para o casal. E com a unidade, você vai perceber que isso vai levar ele para o cabeça, para o lugar dele no relacionamento. Isso é agir com sabedoria, não com cobrança. Porque às vezes a gente vê a mulher cobrando o homem, e aí ele começa a ficar com raiva, e aí que ele não faz? É o homem opositor. Que homem é um pouco opositor também, né? Quando ele vê que a mulher está cobrando, aí que ele não faz mesmo. Então, é importante a gente agir com sabedoria. Não é só para delargar, mas delegar e acompanhar. Que entra no tópico 4, que é treine-o para o papel. Esse é difícil, mulheres. Vocês têm que ter muita paciência. Então, no começo, faz junto com ele, dá um modelo para ele, com paciência. Só que algo importante. Não tente fazer com que ele faça exatamente do seu jeito. Afinal, ele é homem e você é mulher. Até porque nós fazemos xixi em pé e vocês fazem sentado. Não dá pra fazer tudo igual, né? Mas tem algumas mulheres que domesticaram o marido também. Eles fazem xixi sentado agora. Aqueles que têm a torneirinha que vai pra tudo quanto é lado. Mas eu que sou um cara controlado, não preciso disso. Então, às vezes a gente quer que o outro faça alguma coisa, mas a gente quer que o outro faça alguma coisa do nosso jeito. Então, ele não vai fazer do nosso jeito, ele vai fazer diferente. Só que, às vezes, o jeito dele nos irrita. Ou a gente fala, ele não faz direito, então eu vou lá e faço. Então, é importante, se a gente quer envolver ele nesse papel de cabeça, em coisas que ele não faz, treina, mas deixa ele fazer do jeito dele. E dentro do treinamento, uma coisa muito importante é a mulher conduzir o marido para locais onde há homens que são sacerdotes do seu lar, que são cabeça do lar. O homem, e na verdade qualquer ser humano, ele é muito moldável no sentido de relação. Quando ele começa a ver o outro fazendo, ele começa a fazer. Se você colocar numa sala, todo mundo começa a latir, uma única pessoa não late, essa pessoa vai começar a latir. A gente tem muito essa questão do modelo, não o homem, as pessoas. Então, proporcionar para esse homem um ambiente onde homens são cabeça é muito importante nesse processo. Porque ele vai ver qual é o resultado já de um cabeça. Claro que ele vai começar, mas ele já vai ver qual vai ser o resultado que ele espera no futuro. Deus gosta muito, tanto é que ele deixou a Bíblia para a gente ver algumas coisas. Então, mulher, nesse processo de treinamento, encaminhe, marque encontros com pessoas da sua igreja, onde o homem realmente é o sacerdote, ele é o cabeça. Muito bom, isso se chama treinamento por modelagem, né? Você força ali o convívio com pessoas que não necessariamente são seus melhores amigos, mas que têm aquilo que vocês precisam. Isso é agir com intencionalidade. O quinto passo para a mulher que quer sair da posição do cabeça é incentivar o marido com palavras e elogios. Eu gosto tanto disso. Você gosta mesmo de confete, né? Eu gosto de confete.
Mas, gente, a mulher, muitas vezes, ela não bate no marido, mas ela usa palavras que coloca a autoestima dele lá pra baixo, né? Aí como que ele vai ser o cabeça? Então, ele não faz nada direito, ele é estabanado, tudo que ele faz você critica. Então, acaba que o tanque emocional dele fica vazio, né? E ele não, muitas vezes, ele não se sente motivado e engajado para fazer o que ele precisa fazer dentro de casa. Então, não sejamos mulheres goteiras que ficam reclamando na cabeça do marido, pingando, pique, 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 mas que nós possamos falar palavras de elogio, palavras que incentivem. E o sexto e último passo, que o Caio já falou um pouquinho, mas orem juntos. Então, a vida de oração, ela é extremamente importante para quem quer sair de um ponto e chegar a outro ponto. Por quê? Porque a gente precisa, além da leitura da palavra de Deus, buscar o poder do Espírito Santo. Porque é só com o Espírito Santo que eu vou conseguir mudar, fazer mudanças profundas na minha personalidade. Sem o Espírito Santo, eu vou mudar só um pouquinho. Com o governo de Cristo em mim, através do Espírito dele, eu consigo me tornar uma nova pessoa. E na oração, uma coisa muito importante, que às vezes a mulher fala assim, eu quero orar junto, mas ele não quer. É que sempre vai começar por um. Então, se ele vai orar ou não, não importa, você continua orando. Aquele momento de oração da família, se ele vai fazer ou não, você comece fazendo. Vai fazendo, aí uma vez por semana ele vai fazer, daqui a pouco passa para 2. É a persistência. Sabe aquilo sobre o modelo de estar com homens? É a mesma coisa. Normalmente, num casal, você vai ver que um vai puxar o outro. A pessoa que está puxando não pode cansar de fazer o bem, como Paulo já disse. Então, eu preciso, na parte da oração, se no caso é a mulher, nesse contexto da pergunta, a mulher precisa continuar buscando. Se ele vai orar ou não, ela continua. Mas ele tem que saber que aquele momento de oração é pela família, pelos papéis. Vai chegar uma hora que isso vai começando a se tornar habitual. E ele vai participar cada vez mais. Não esqueçam, às vezes você vai começar sozinha. Mas o Senhor vai te honrar caso você se mantenha no princípio, cumprindo, obedecendo às leis de Deus. E, além da oração, estudem livros, vejam podcasts, como, por exemplo, do Caio e da Cris. São legais eles. Que falam sobre família, sobre princípios, né? Então, tudo aquilo que a gente precisa melhorar, a gente precisa explorar, a gente precisa buscar conteúdos, a gente precisa se tornar um especialista naquilo. Então, a nossa família merece que a gente também consiga aumentar o nosso nível de competência para que eles tenham maior sucesso no reino. Muito bom. Então o conteúdo de hoje foi sobre como a mulher coloca o homem no papel dele de cabeça. Mulheres, saiam da cadeira, confiem no Senhor que uma hora o teu homem vai sentar na cadeira, combinado? Fiquem com Deus e até a próxima. E não esqueçam de curtir o canal, hein? Valeu!